Hoje eu vou conversar com uma escritora, poeta, muito importante aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Ela já mora há muitos anos aqui em Florianópolis e é casada também com um artista, o pianista Vitelli, é compositor, design gráfico. Então a Eliana Pontes, é uma felicidade estar aqui no teu local de trabalho para que a gente possa conversar um pouco sobre a tua... Eu achei ótima assim, obra, livros. Eu fiquei muito impressionada. Eu gostei muito. Para mim foi uma grata surpresa, né? Me deixou feliz. Eu também fiquei feliz em revê-la. Fiquei muito feliz. Foi uma surpresa muito boa para mim. Então, Eliana, a gente começa de onde? Começasse a escrever desde criança. Desde criança, desde que eu aprendi a ler e escrever. Com a minha tia, que era diretora de uma escola lá no Acre. Sim. E ela veio visitar a gente em São Paulo, morávamos em São Paulo até 92. E aí ela veio visitar e como ela se entusiasmou em conversar comigo e então começou a me alfabetizar. E nos 14 dias eu aprendi a ler e escrever. Então eu comecei em tudo que eu pensava, tudo que acontecia, eu fazia as minhas histórias e escrevia fazia um diário, desde os 6 anos de idade. Começou em São Paulo, então? Em São Paulo, sim. E vieste para Florianópolis em 91? Em 92, com a família. Eu, meu marido e os nossos filhos crianças ainda, de 7 e 9 anos. O teu marido é também da arte? É da arte, músico. Né? Músico. Compositor. O teu filho também? Também. Puxou o pai, está nos Estados Unidos tocando, feliz da vida lá. 4 anos que ele mora lá. Então é uma família de escritores, de artistas. Né? Então, o teu convívio com teu marido foi mais um incentivo? Mais um incentivo, com certeza. Eu encontrei uma referência um apoio importante para que eu desenvolvesse ainda mais o meu senso criativo na escrita. E a tua formação é pedagógica? Eu fiz secretariado, o curso técnico, né? Sou tecnóloga em secretariado. Fiz concurso em São Paulo. E assim, depois eu me inscrevi nos concursos, fiz inscrição em concursos públicos e passei no governo do estado. Lá eu fui 10 anos funcionária pública do estado, porque me dava mais liberdade para estar escrevendo, né? O serviço público é mais burocrático, então ele me dá uma liberdade maior para que eu tenha um espaço e então usar a minha criatividade também nas escritas e nas influências que eu passava ali dentro do órgão público. E o serviço público não te engessava? Não, nunca foi, não, porque eu escrevendo, eu transformava aquilo tudo, que é uma rotina, né? Eu transformava aquilo em algo mais colorido, em algo mais gostoso, prazeroso nas minhas escritas. Então foi para mim, só que assim, o estilo era diferente, eu era muito crítica. Eu atingia sempre o social-econômico, as diferenças que eram muito gritantes entre o pobre, né? Você via as mansões e atravessando a rua tinha as favelas, as comunidades carentes, né? Então em São Paulo tem muito disso, a gente se choca, você anda de carro e você vê umas casas de papelão onde moram pessoas. Então isso tudo me chocava muito, então o estilo em São Paulo era bem diferente do estilo que eu escrevo aqui em Florianópolis. E o teu primeiro livro qual foi? O meu primeiro livro individual foi Um Coração Aberto, em Florianópolis. Foi um romance em forma de poesias e com muitas metáforas que deu para trabalhar com adolescentes, crianças e adolescentes, a interpretação dos livros. Esse livro aqui, Escritor entre Alunos, ele quer nos transmite o quê? Assim? O livro Escritora entre Alunos é um livro que foi aprovado pela Lei de Incentivo Federal.
É um livro de 540 páginas que conta toda a minha história nos meus projetos nas escolas, utilizando meus livros para estar conversando com os adolescentes na interpretação dos textos. Então, foi um trabalho que eu fiz com 55 escolas públicas e receberam o certificado de participação 15 mil adolescentes. Tá. E um momento marcante, teve algum momento marcante assim nessas tuas andanças? Nas minhas andanças, teve muitos momentos marcantes, porque esse projeto eu fiz nas escolas públicas, eu fiz também, quando eu lançava o livro, eu fazia o projeto para estar desenvolvendo em lugares diferentes. Fiz em comunidades de mulheres que faziam artesanatos, eu ia nas comunidades fazer os projetos. E fiz nos presídios também, nos presídios feminino, masculino, aberto, fechado, os presídios de custódia, que são aqueles com as pessoas que são que recebem medicamentos por causa das drogas e eles ainda conseguem estar ali se comunicando. Eu fiz também com eles. E também com moradores de ruas também. Projetos com moradores de rua. E também fiz nos lugares de concentração de pessoas, nos terminais urbanos, nas houses das universidades, na UFSC, na UDESC, em todos os saguões onde se tem concentração de pessoas. Que livro? E foi o meu último projeto. Esse foi Floripa Inverso. Esse Floripa Inversos? Não, Ilha de Sonhos. Ilha de Sonhos. Floripa Inverso foi meu terceiro livro individual. Floripa Inverso, Um Coração Aberto em Florianópolis. Coração Aberto foi o primeiro. Esse foi o primeiro que eu comecei a fazer palestras e distribuir nas escolas públicas, esse livro. Foram 3 edições no Coração Aberto. 2 edições do Floripa Inverso, foi 3 edições do Fábulas Reais e depois foi aí e uma edição do Ilha de Sonhos. Esse foi feito nos terminais urbanos e nas praças e lugares de concentração. E com referência ao Prêmio Eliana Pontes. Bom, o Prêmio Eliana Pontes foi uma homenagem que fizeram para mim, foi a secretária da Educação do município de São José, numa escola municipal, é uma escola bem carente, Altino Cursino Flores, que é lá no bairro de Chico Mendes. E então eles fizeram um concurso de poesias e eu fui aqui, selecionou os 3 melhores e receberam os certificados e a Prefeitura de São José providenciou o troféu para o primeiro, segundo e terceiro colocado, que tem o meu nome, é um troféu bem bonito até. E a gente então fizemos a entrega no gabinete do secretário da Educação de São José. Foi muito lindo, as crianças ganharam livros e foi bem interessante mesmo essa entrega lá no gabinete. Tá. As tuas atividades, elas estão sempre interligadas entre livros e projetos e observações, conversas, encontros. É assim que nasce o teu livro? Sim, meus livros nascem de experiências entre o meu eu e o ambiente em que eu estou vivendo. Às vezes a natureza, às vezes um fato que aconteceu e que marcou, eu escrevo aquele fato de uma forma mais detalhada e com um pouco de romantismo. E eu coloco sempre uma esperança naquilo que eu escrevo, porque em tudo no mundo tem a parte boa e a ruim, tem o preto e o branco, né? Tem o dia e a noite. Então, a gente pode colorir, colocar lâmpadas nessa noite, né? A gente pode colocar, fazer um entendimento do que aconteceu de forma mais suave. Então, é isso que eu procuro fazer nos meus livros e o que eu transmiti bastante no livro Fábulas Reais, que é uma realidade do cotidiano contada de uma maneira lúdica, de forma que a criança goste, se incentive a ler e se coloque no lugar do outro sem chocar, sem trazer tristeza. Então eu criava personagens também, como o Castelo Triste, que é um castelo que é feito com matéria pesada, com tijolos pesados, e a criança foi feita daquele jeito.
Então, ela não é igual às outras, ela é mais quieta, ela é mais retraída, ela é mais... Então, ela não se interage com as outras crianças que gostam muito de brincar, de correr. Então, eu perguntava, sempre colocava esse paralelo. Existe algum castelo triste entre vocês, né? Aí as crianças, eu conheço um. Então, eu procuro trazer da realidade sempre uma parte boa, uma esperança boa e uma forma de você resolver as questões dando um pouco mais de amor. E as tuas publicações, onde é que as pessoas podem encontrar? São os livros, todos os meus livros, eles são doados, foram feitos para utilizar em projetos. Sim. Então, em sebos e na internet. Inclusive, tem meu livro também na internet, é só colocar os temas ali que vai aparecer. Tem? Como é que a gente... Tem o Fábulas Reais, de Liana Pontes, tem também sebos, porque é a única forma, né? E também tem na internet. E se tem algum novo projeto? Tens algum novo projeto ou não? Agora, um dos projetos, eu participo sempre, coletâneas, eu fui convidada a entrar em algumas academias, né? Fui colocada também como embaixadora da paz, né? Recebi alguns títulos e então eu tenho o compromisso com as academias de letras, em que eu participo e mando a minha poesias para que nesse sentido, só que eu estou mais ativa, mandando meus escritos. Para a gente encerrar nesse momento, podes dizer algum verso teu, alguma poesia? De cara, eu não sei, mas eu posso, assim de frente, assim, sempre eu leio. Mas eu tenho uma frase, assim, que eu fiz, porque eu queria eu queria uma reflexão que fosse bem suave, que fosse como se fosse uma canção. E aí eu fiz essa frase assim: ser sereno que serenou suave numa seresta de som encantado. Lindo, ser sereno que serenou suave numa seresta de som encantado. Ó, foi bom, né? Esse final aqui foi muito bom. Então, e as crianças te procuram? Elas estão, cada um vai seguindo, vai se desenvolvendo, né? Usando as suas. Eu conversei com elas eram pré-adolescentes e adolescentes. Sim. E eu já encontrei aqui na biblioteca o pai de crianças. Olha, meu filho conheceu você visitou a escola. Ou a pessoa já adulta também encontrei, professores de escolas que eu visitei, que já estão aposentados, porque o projeto foi entre 2000 até de 2000 e 2013. Então, passaram-se muitos anos assim, mas sempre na internet, tem pessoas, muita gente tem na internet. E o teu contato aqui na biblioteca infantil tem tudo a ver contigo? Tudo a ver. É um lugar muito gostoso. Assim, tem muitas nuances, né? Porque como frequenta todo tipo de pessoa, e a gente tem uma experiência muito forte, muito grande aqui com os frequentadores. Mas todos eles procurando ser melhores no conhecimento e também no entender, no saber respeitar o outro através das experiências dos livros de literatura, né? Entender todas as situações. É uma preparação psicológica e intelectual muito importante. Aqui é uma potência muito grande. Tens oportunidade de conversar com as crianças também? Sim, eu cheguei a fazer, tentei, eu não, assim, visita guiada eu gosto de fazer, sabe? Eu não tenho muita, assim, aqui eu faço outras atividades, outros compromissos burocráticos que eu sei que precisa entregar, porque é lógico, são compromissos que têm datas, os eventos têm datas, então eu convido as pessoas, eu vou entrando em contato com aqueles que podem ajudar a fazer os eventos se tornarem melhores, né? Então, com o meu conhecimento com as academias, tudo, eu acho que eu acrescento um pouco, né? Eu faço a minha parte, contribuo um pouco, disso que dá. Sim, né? Já bota a tua experiência, né? Tua prática, né? A minha administradora também é muito bacana, muito legal, ela é muito sensível, ela sabe selecionar os potenciais para poder juntos, então, fazer a biblioteca funcionar da melhor forma possível. Isso é muito importante, né? Porque senão fica cada um para um lado.
E a anterior também. Quando eu entrei aqui, tinha uma outra administração. Então, todas elas têm esse objetivo, né? De preparar, de estar recebendo as pessoas para poderem estudar e se tornarem pessoas melhores. Essa frase aqui é tua? Cada pessoa tem sua responsabilidade de transformar o mundo através da educação que nos ajuda a conservar a mente sadia, a consciência limpa e o coração solidário. Sim, então, sim, eu tenho esse pensamento, sim. Muito, Devo ter publicado também no meus... muito bonito e profundo e Obrigada. também até poético também, né? Tem mas muito assim humano, né? Muito, a educação realmente é transformadora. Sim, transformadora. Com a cultura para mim Então tá, Eliane, obrigado por essa. Eu que agradeço. Foi mais do que uma colher não é colher de chá, foi um presente muito bom, porque foi de encontro àquilo que tem no meu coração também, na minha mente, né? Obrigada. Obrigada.